Roberto Baggio é jogador do Bolonha neste verão de 1997. O internacional A italiano transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Vasco, esta é se calhar a primeira vez que se sente uma quebra na carreira do Roberto Baggio, apesar daquela lesão que ele teve nos tempos da Fiorentina, mas foi apenas, digamos que, um passo atrás para dar outra vez um em frente. Não são dois, mas para dar um, não é? Números de Roberto Baggio numa época apenas, no Bolonha. A única época do Roberto Baggio no Bolonha, ele faz 33 jogos, marca 23 golos. Estás pouco pujante hoje, o que é que se passa? Estavas a falar muito para dentro, com medo. Era? Não, mas pronto, são 33 jogos, 23 golos. Vamos embora. Roberto Baggio, portanto, nesta época, 97-98, ele no modesto Bolonha, o Bolonha tinha subido há 2 anos ou 3, e andava sempre ali no meio da tabela. Ele faz 22 golos no campeonato, só batido por Ronaldo, o fenómeno, 25 golos no Inter, e Oliver Bierhoff, foi o melhor marcador do campeonato ao serviço da Udinese. Isto já é o Bierhoff pós 96, não é? Pós ser o herói do Euro. E depois dessa temporada ele assina pelo Milan, o Bierhoff. Ah, é? Okay. O Bierhoff depois em 98-99 já é campeão. Ok. Portanto, vamos o estranho é que o Bierhoff decide o Euro 96 e ainda fica mais 2 épocas na Udinese. Já estava lá. Okay. E ninguém lhe pegou. É assim, eu digo que eu sou muito honesto. Para mim, o Bierhoff foram aquela meia dúzia de minutos, não é? Foi aquela final. Pronto, ele tinha era muito forte no cabeceamento. Ele fazia uma dupla com o Klinsmann muito boa. Ali no Mundial 98 os dois estavam bem. Okay, e a primeira época no Milan também é boa. Lá está, pronto, 98. Portanto, ele chega ao Mundial 98 sendo o melhor marcador da Série A na Udinese. E ela entendia-se muito bem com o Klinsmann. E a Udinese acaba em 3º lugar, cuidado. Nada mal. Sim, a Udinese ali no final da década de 90 era forte, muito competitiva. Sim, até vou aqui espreitar quem é que eram os craques da Udinese, mas estava lá o Amoroso, o Bierhoff, Gianni Queda. Esta equipa ficar em 3º lugar é muito bom. Thomas Elveg. Sim, o Elveg fica lá muitos anos. O dinamarquês. Olha, vamos então ao Roberto Baggio, porque, atenção, Roberto Baggio, nós não precisamos de fugir de nada, não é? Basta concentrar-nos em Roberto Baggio. Para mim, eu cresci sabendo que, a nível internacional, o meu pai tinha o ídolo, não era o ídolo dele, mas a referência dele era o Roberto Baggio. Ele era louco pelo Roberto Baggio, ele gostava muito da Juventus e por isso gostava muito do Baggio. Compreendo o teu pai. Compreendes? Sim, porque ele também na década de 90. Tenho pena de não me lembrar tanto nos tempos da Juventus. Ou seja, a minha grande memória do Roberto Baggio é mesmo Mundial 94. Juventus sabia o que ele tinha feito, mas também na altura não dava muitos jogos cá. Eu também era mais miúdo e não ligava tanto a futebol. No Mundial 94, sim. E o Roberto Baggio era mesmo um dos meus ídolos. Raramente eu vi um jogador num campeonato do mundo levar quase às costas toda uma equipa. Como o Maradona. Não, como o Baggio, ok. Exato. Desculpa. Sim, tens o caso do Maradona, o Messi no último Mundial também esteve muito bem, tens o caso do Ronaldo. Mas referes-te que ao Baggio 94? O Baggio 94. Da fase final, não é? Porque na fase de grupos ele tem aquele jogo em que o guarda-redes é expulso e ele sai na primeira parte. Exatamente, ele é substituído ao Saki, é verdade. O Saki não tinha que o tirar, decidiu tirá-lo. Tinha que tirar alguém para pôr. Tirou o melhor jogador dele, não é? Foi um ato muito corajoso. E aliás, é pela seleção que o Roberto Baggio faz essa temporada no Bolonha. É isso mesmo. Só para te questionar, já viste
o filme do Roberto Baggio? Comecei a ver, mas confesso que fiquei um bocado desiludido e não vi até ao fim. A sério? E eu desisto muito facilmente das coisas quando não Sei dá. porquê, porque tu te lembras melhor do Roberto Baggio do que eu. Eu lembro-me, lá está, das tais VHS do meu pai. Não, eu vou-te ser sincero, eu mas achava... aquilo estava mal feito. Tinha pouca qualidade o filme, não é? Pouquíssima qualidade. Sim, e eu achava que íamos Só que a história ver... dele é muito boa. Sim, eu lembro ali com a família e as propostas que ele já foi tendo e as lesões, E o budismo. mas eu pensava que ia ver mais imagens. Aquele é mesmo um filme, eu estava pensavas mais... que era documentário. Exatamente, ou seja, eu entrei com a ideia de ver os colegas a falar, imagens do Baggio a jogar, Ok. e Sim, aquilo se calhar a culpa foi minha, não me informei antes, que eu Aquilo comecei a ver... era ficção. Eu comecei a ver cheio de vontade, porque o Baggio era realmente um dos meus ídolos e acabei por desligar. E eles, nas alturas dos mundiais, eles misturam imagens ficcionadas com imagens reais. Sim. Mas este Roberto Baggio é alguém que se pode explicar muito também pelos mundiais, até pelo que ele não foi. Mas já lá vamos. Portanto, nesta altura, o Roberto Baggio, portanto, ele vinha de 2 temporadas no Milan. Sim, ele tinha os tempos de ouro deles foi em 90, 94, mais ou menos nesta altura. A melhor época é 92, 93. É isso, que que ele até é o melhor jogador do mundo, não é? Em 90 Curiosamente, ele parte tudo na seleção, no Mundial, e aí ganhou o bilhete para a Juventus. Não sei se ele já estava contratado ou não. E ele já estava contratado pelos Juventus, ok. mas vai lá como jogador da Fiorentina. Da Fiorentina ainda. Depois faz grandes temporadas na Juventus, só que a última, 94, 95, já é um bocadinho a quebrar, não é? E tendo em conta que nós muitas vezes temos falado aqui da Juventus por causa de outros jogadores, mas noutras alturas da Juventus, essa Juventus era muito forte, tinha excelentes jogadores, mas não ganhava, pelo menos a Série A. O Milan dos holandeses era fortíssimo, tinha tido a Sampdoria em 92, o Napoli do Maradona antes, eu acho que o Inter dos alemães chega também a ganhar um campeonato, e a Juventus viveu aí um período sem ser campeã. Mas ganha a Taça UEFA em 93 e o Roberto Baggio faz aí grandes exibições nessa campanha. Sabes que acaba... o Baggio é dos jogadores de grande renome nacional, grande renome mundial, que passou muitas épocas em grandes clubes a nível mundial, dos que têm pior currículo. Sim, Palmarés, sim, digo sim. Palmarés. E ele Séries A Ganhou só ganha 2, não é? 2 campeonatos, uma taça e uma taça UEFA. É pouquíssimo, Sim, não é? sim, Para a carreira que ele faz. E é quase tudo, eu acho Portanto, Ele é campeão na Juventus e no Milan. É campeão na Juventus E, e no aliás, Milan. ele é campeão em épocas Em consecutivas. épocas consecutivas. Portanto, é naquela mudança que já falámos aqui, na altura do Futre também, que ele também vai. Ele com mais preponderância do que o Futre, mas portanto nessas duas épocas ele ganhou 75% dos títulos que ele tem. Tinha ganho também a Taça UEFA, como tu disseste há pouco, e não ganhou mais nada. Portanto, ele em 93 faz mesmo aquela grande época e é considerado o melhor jogador do mundo. Em 94 tem, acho que é o momento da carreira do Baggio para o bem e para o mal. Sim. Mas depois em 94, 95 já começa a surgir o Del Piero na Juventus, ainda jovem. Ok, era isto que eu ia ver. Pois, ele leva de tal maneira a Itália às costas que ele marca em todas as eliminatórias. Sim, tirando a Pisa final. com a Nigéria, marca a Espanha e Pisa com a Itália Bulgária. marca 6 golos ou marca 5. Pois, precisamente. Só depois aquele penalti na final. Mas ele sofre uma lesão na meia-final contra a Bulgária, ele até substituído, e ele na final não estava... Sim, joga infiltrado. Sim, isso também conta isso. E isso poderá ter influenciado. Depois da última época, já depois desse Mundial, eu acredito que ele também tenha estado um bocado afetado, não é? Com o Mundial, mas e ele quebra. Mas eu recordo-me que a Juventus também fez uma aposta forte no Del Piero. Eu não tenho a ideia de se era a primeira época do Del Piero na Juventus ou se já era a segunda. Ele foi contratado muito jovem ao Padova e havia a crença que depois se confirmou que o Del Piero seria um craque. E basicamente não havia lugar para os dois, tendo em conta que ainda por cima havia Vialli e Ravanelli no ataque. E no fundo era o Del Piero aprender um pouco com o Baggio, para depois só ficar o Del Piero, no fundo sozinho, com a camisola 10, a espalhar classe, e o Baggio mudar. E foi isso que aconteceu. O Baggio foi
acabou por ir para o Milan. Tanto que nós no 0-0 até devemos ter aqui algum erro, porque os dois estão com a camisola 10. Mas isso Nesta altura, se calhar ainda não. em que época é que é? 94, 95? 95. Não, já usavam. Já era E eu personalizada. lembro que em Portugal só foi 95, 96. Sim, certo. Por Mas isso eu acho que nesta altura, lá fora, já era assim. Não sei. Depois Tenho- eu não tenho que depois tenho a confirmar. certeza. Mas ninguém tirava a camisola 10 do Baggio na Juventus. No Milan, ele é campeão na primeira época com o Capello e faz uma boa época, mas depois quebra, tal como toda a equipa no Milan em 96, 97. O Milan fica a meio da tabela, nono, décimo, uma coisa assim. Há ali uma renovação no Milan. Como as coisas não correram bem, ele tinha receio de perder o comboio da seleção, queria participar no terceiro campeonato do mundo Claro. e acaba por ir para o Bolonha. E aliás, acho que o Baggio, mais que ninguém, queria estar presente no campeonato do mundo 98. Não era para limpar imagem nenhuma, não é? Porque o Baggio já tinha o seu lugar na história dos campeonatos do mundo, mas mais para mostrar que o falhanço do penalti decisivo em 94, que estava esquecido, e ele queria voltar a deixar a sua marca em Certo. 98. E vai daí, pensou, vou descer um pouco, foi uma surpresa, não é? Ora bem, Foi. um jogador que 4 anos antes tinha sido o melhor jogador do mundo, em 94 fez um Mundial fantástico, era, para muitos, ele é até considerado o melhor jogador italiano de sempre, e de repente vai para o Bolonha. Foi muito surpreendente, mas a decisão dele foi certeira, que era, vou descer um pouco, vou ganhar preponderância, Claro. e, Era mais fácil evidenciar. e certamente vou estar em forma para o campeonato do mundo. Ele. O que é que eu te ia dizer? Agora escapou-me. Estava a ver aqui quem é que era o treinador. Renzo Olivieri era o treinador deste Bolonha. Ele tinha a hipótese de ir para o Marselha. Ele inicialmente, Isso supostamente, já não sabia. na saída do Milan, ele tinha uma proposta muito melhor do Marselha, mas ele priorizou precisamente Ficar em Itália, não é? ficar em Itália, entre aspas, garantir que tinha condições para ir ao Mundial, e por isso optou pelo Bolonha, que foi uma decisão muito exótica, E ele faz uma época muito boa. fantástica. Muito boa. Fantástica. Ele jogava Aliás, lá com O tridente atacante era Kenneth Roberto Anderson. Baggio, Kenneth Anderson e o Kolivanov, Kalivanov. que eram dois jogadores na década de 90, não eram craques, mas com carreiras interessantes e a marcar golos com regularidade. Os 3 jogadores com cerca de 30 anos. Sim. Também é significativo. Mas Mas o resto da este equipa, Bolonha era, o resto da equipa não tinha era, ao máximo o Paganin. Estou a ver, nada, não, era esse tridente. quase ninguém me diz nada. Mas- Tinha o Antonioli na baliza. Mas nem era o titular. Francesco Antonioli. Quem é que era o titular? Era o Stercele. Não sei, não conheço. Giorgio É esse acho que jogou na Roma, Stercele. se não me engano. Pronto, e o Bolonha acabou por ficar num muito respeitável 8º E lugar. eles conseguem, não sei se foi via Intertoto, mas eles conseguem, vão às sim. competições europeias, que eu lembro que Intertoto. na época seguinte o Bolonha defronta o Sporting na Taça UEFA, até elimina o Sporting na Taça UEFA. 2-0. 2-0 em Alvalade, e 2-1 em casa. 2-1, sim, pois. Nessa eliminatória fica, estou a fugir um bocado do assunto, mas fica recordado pelo Vidigal, que estava no Sporting, e entra a meio da segunda parte, e tipo, se ele ficou 1 minuto em campo foi muito, que eu acho que ele Foi ou tem expulso uma entrada dura ou agride mesmo o adversário sem bola. e foi logo expulso. E foi logo expulso. Já com o Sporting a perder 1-0, depois o Sporting acaba por sofrer um segundo golo, que influenciou bastante a eliminatória. Eu ia dizer, Mas aí já não havia Baggio no Bolonha. é caso para dizer, incrível! Incrível. Não sei se todos perceberam. Se não perceberam, olha, paciência. Vejam mais Sport TV. Bem, Mas o Baggio no Bolonha, ele começa desde logo a... conseguiu fazer o que ele queria, não é? Ele conseguiu o que ele queria. E ele, logo nos 3 primeiros jogos, faz 4 golos, mostra logo para o que vinha. Ele chega a marcar um hat-trick ao Nápoles, pronto, ok, não era um Nápoles tão forte. Sim, mas num mesmo 5-1, assim, está aqui. E depois tem também um final de época arrasador. Arrasador, é Não. impressionante. E a marcar a grandes equipas, ele até bisa ao Milan, marca também à Juventus, marca a Lazio faz ele 2 também. Ele marca tipo nos 5, 6 últimos jogos. Os últimos 5 jogos ele marca 8 golos. Incrível, realmente. Grande, E lá está, grande final da época. essa temporada dele, para além de ter garantido o bilhete para a seleção, começou a levantar
dúvida de quem seria o titular, se o Del Piero ou o Roberto Baggio, até porque o Del Piero tinha feito uma das melhores épocas da carreira em 97-98, mas chega ao Mundial com alguns problemas físicos. Aliás, o Baggio começa esse Mundial a titular, mas depois perde a titularidade. Marca e faz assistência no primeiro jogo contra o Chile. Sendo que esse jogo também é marcante porque o gol do Baggio é de penalti. Pois é, exatamente. Já perto do final do jogo. Sim. Ou seja, quando é penalti, muita gente pensou, não, o Baggio não vai, e ele foi, calma, toda a gente se lhe reconhece, e marcou o penalti. Aliás, o penalti que ele falhou na final de 94 é um dos pouquíssimos penaltis que o Baggio falhou na carreira. Aliás, o Baggio, do que eu vi, em penaltis e livros, os lances de bola parada, ele era muito forte mesmo. Preferias ele ao Del Piero? Quem é que escolhias? Só podias escolher um. Nas bolas paradas, estou a dizer nas bolas paradas. Se calhar, se calhar que o Del Piero acabaria por ser... Mas o pacote completo, se calhar escolhias o Baggio, não é? Sim, em termos de jogador. Sim. A questão, lá está, é como nós falamos ao início. Nós acompanhamos a carreira de Del Piero basicamente do início ao fim. E como tal temos muito mais lembranças. O Baggio já acompanhei a reta final. Reta final não é bem reta final, porque ele ainda joga até 2004. Mas já não apanhei se calhar o auge, que ele é em 93, mas já vi vários vídeos e ele em lance de bola parada era fortíssimo mesmo. Para quem não sabe, o Baggio, um grande seguidor budista, tem depois um remake desta época 97-98, quando em 2001-2002 já nos seus 34, 35 anos ele tem uma lesão muito grave, em que praticamente acaba-lhe com o sonho de ainda poder estar num quarto Mundial, seria o Mundial 2002, mas ele tentou de uma forma quase milagrosa ainda lá estar, e a recuperação foi absolutamente milagrosa em termos de timing, e pelo menos no filme isso é contado assim. Eu já não esqueço a parte do filme. O Trapattoni ter-lhe explicado que se ele conseguisse mostrar que estava bem, ele o levava ao Mundial. E então o Baggio faz... Estamos a falar no Brescia. Não sei se disse que era no Brescia. Sim, disseste. Ele faz um final de época de recuperação, marca 2 golos à Fiorentina logo no regresso. Em apenas 20 minutos, marca 2 golos. Na última jornada faz 90 minutos contra o Bolonha, saem os convocados e ele não está lá. E ele aí acabou animicamente. Eu lembro que o elenco de Itália em 2002 era incrível. Pronto, eles foram eliminados da forma que toda a gente sabe pela Coreia. Se calhar o que eu mais me lembro desse eliminatório o Trapattoni dar um murro no banco. Mas essa Itália está no ataque, eles tinham o Del Piero e o Totti. Estamos a falar em jogadores que estavam em grande número. Mais o Vieri e o Inzaghi como suplente. Até o Vieri começa a titular, não é? O Vieri até foi o melhor marcador da Itália. E ainda tinha o Buffon, o Cannavaro, o Nesto Maldini, que era a última participação, era uma equipa fantástica. Por acaso eu não me recordo, se calhar agora começaste a falar, comecei-me a lembrar desse sonho do Baggio de ir a um quarto Mundial, mas já não me recordava disso. Não te lembravas da cena? Não. Mas é que eu isso não precisei de ver o filme, que eu lembro-me perfeitamente disso. Por acaso isso já não me lembrar. Lembro-me de ver notícias do Baggio a voltar e do sonho de ir ao Mundial e de... na altura, já não sei, não devo ter lido notícias na internet, mas pode ter sido falado isso no jornal. Lembro perfeitamente de a Itália estar a favor do Baggio. Um bocadinho a lembrar também nesse ano o Romário para o Brasil, também foi muito polémico ele não ser chamado, embora o Romário tinha mais condições para ser chamado do que o Baggio, que fez apenas 3 jogos no final da época, só que ele ficou realmente muito magoado pelo facto do Trapattoni lhe ter dito: se me mostrares que estás bem, vais. Porque o Trapattoni já o tinha treinado na Juventus. Na Juventus, sim. E o Baggio, a carreira na seleção, é sempre recordado do Mundial 94, mas a relação dele com o Sacchi, como nós tínhamos falado, não é propriamente a melhor. Muitas vezes parecia que o Sacchi o colocava em campo mais por obrigação, para evitar ouvir críticas, do que propriamente para o pôr a jogar. O Sacchi era mais rigoroso. É um pouco contrassenso, porque ele tinha feito uma grande equipa no Milan, ia jogar muito futebol, e depois na seleção parecia que era mais
a defesa do que outra coisa. E o Baggio parte tudo no Campeonato do Mundo, mas depois faz poucas participações na qualificação para o Europeu. Notava-se claramente que o Sacchi estava à procura de uma oportunidade para deixar de contar com ele. Claro. E já nem o convoca para o Euro 96. Aliás, o Roberto Baggio Não vai joga, a nenhum Euro. não joga nenhum campeonato da Europa. 92 não joga porque eles não vão. A Itália não vai. Ok. Só dizer, para terminar, portanto, o Baggio faz esta época 97-98 depois de vir do Milan. Ele foi comprado na conversão atual por 1,8 milhões de euros pelo Bolonha. E depois Depois volta a Milão. volta a Milão para o Inter por 1,8 milhões de euros. Ou seja, foi exatamente pelo mesmo valor. No fundo, foi quase o Bolonha só assegurar que tinha aqui um craque durante uma época. Ele depois voltou para o Inter, mas Ficaram todos a ganhar. Todos o a ganhar. Bolonha e o Roberto Baggio. todos a ganhar. Ele Menos a Itália, que não ganhou o Mundial. Eu lembro que ele depois nesse Mundial contra a França o jogo vai a penaltis também. Sim. E ele também cobra um penalti. E marca. Marca. Sim. Acho que é o Di Biagio que falha o penalti e Di Biagio. manda a barra. Que depois marca 2 anos depois. No Euro 2000. Contra a Holanda? Contra a Holanda, sim. Isso já não me lembro. Esse já não é tudo. Lá está, ele é mais da década de 90 que os anos 2000. Chega a 2000 e tu aninhas. E eu lembro que o Baggio, ele entra já. Eu não sei se ele entra já no prolongamento ou se entra ainda na segunda parte. Acho que é na segunda parte. E eu lembro-me de um lance em que ele ia marcando um golaço e a bola passa assim muito perto do poste do Barté. Até tenho a ideia de se ver o Barté a olhar para a bola do género. Pregado ao chão. Do género, esta vai entrar e já fomos. Confirmo que ele entrou aos 67 minutos, como eu disse. Entra para o lugar do Del Piero. E entra para o lugar do Del Piero. Pois, Exatamente. eram incompatíveis, basicamente, Pois. para todos os treinadores italianos. Quem é que defende, como costumam perguntar? Quem é que ia E defender? aí era o Cesare Maldini. o César, treinador. sim. E pronto. Está contado, não está, Vasco? Eu acho que isto é o episódio mais longo que nós temos, mas, Mas Baggio é difícil não falar muito. Falar do Baggio é fácil. Tudo contado, meus amigos. Voltamos na próxima semana. Voltem connosco. Até lá. Um abraço.